bem-vindos ao canal Arte Agora, este programa que é dedicado a diversos assuntos: informação, engenharia, arquitetura, artes, literatura, culinária, entre outros. Este aqui é o Palco Iluminado, um dos programas do Arte Agora. Se você não se inscreveu no canal e neste programa, ainda está em tempo, ok? É só clicar aí no curtir e no sininho para acompanhar toda a programação do canal Arte Agora e do Palco Iluminado. O Palco Iluminado, ele sempre traz leituras que eu aprecio, e este ano eu estou trazendo essa leitura e sempre a indicação do autor ou autora do mês. Bom, nós estamos no mês de outubro, o mês das crianças. E por essa leveza, eu pensei em trazer para vocês, e trouxe, o livro O Guia Milô da Filosofia. Eu acho que Milô traz essa leveza, traz, ao mesmo tempo, esse olhar ao mundo de uma forma lúdica, irônica, divertida. E acredito que, depois de tanta filosofia daquelas que eu trouxe, mais sérias, o Milô escrachando estudinho é muito interessante, porque é uma grande filosofia por trás de tudo que ele diz. E, apesar dele já não estar neste mundo, como é atual, vocês vão ver quando eu começar a leitura. O outro livro, o da indicação, vai ser um livro infantil. Então, vocês que têm crianças, que têm netos, netas, filhos, filhas, você que gosta de literatura infantil, contadores de história, esta é uma bela história. Filó e o Candeeiro Mágico, de Tião Souza, que estaremos conversando por aqui. Antes de começar, como eu falei, a gente faz uma retrospectiva do que já lemos. Em termos da filosofia que eu estava trazendo, eu comecei com Mãos à Obras, dicas valiosas para construir um ano vitorioso. Passamos pelo livro das atitudes, um livro super interessante para você ter em mãos. Indicamos também Roube como um Artista, dicas para despertar a criatividade e a excelência na visão do arqueiro. Um paralelo entre a arte, né, do arco e a flecha para ser utilizada na vida pessoal e profissional. As nossas indicações, nós sempre começamos pelo dono da casa, não porque ele exigiu, mas a gente está presente e a gente tem que sempre fazer a divulgação das pessoas que estão em volta nossa. Então, eu comecei indicando este livro de poemas de Alexandre Santos, que é um ficcionista, né, que a gente sempre lê contos dele, mas poucas pessoas conhecem a qualidade da poesia dele, que está aqui nesse livro, Guidauspa. Também trouxemos Vozes do Asfalto, de Tavares de Lima, em homenagem a este que já partiu. E tem esse livro é uma história muito interessante, baseado numa experiência real que ele teve numa viagem. E dispensa-se falar de Edson Mendes na quase poesia, quase faina, quase. Esse todo poeta, total, de voz e de escrita. Vale a pena também a leitura.
E trouxemos também novidades, uma escritora que fala em poesia a nossa história do Brasil, Pindorama em Poesia, de Bel Poam. Então, a gente tem uma variedade de indicações para vocês lerem, né? E eu gosto de dizer, principalmente, que livro não é para ser apenas colocado na estante, mas ser colocado lá na estante depois que você tenha lido. Então, a gente está colecionando livros aqui que lemos e indicamos porque vale a pena. E as dicas filosóficas, ele estava tão filosófica que eu vim trazer o Milô para trazer essa graça no Dia das Crianças. Nada melhor do que uma graça para as crianças. Então, vamos começar aqui. Para quem estiver nos escutando e não se lembrar quem é Milô Fernandes, eu vou dar uma lidinha aqui. Carioca do Meia, apaixonado por Ipanema, começou a carreira de jornalista aos 13 anos. Fez parte dos anos áureos da revista O Cruzeiro, na qual se assinava com o pseudônimo de Emanuel Van Gogh. Em 1964, fundou o primeiro periódico da imprensa alternativa, a revista Pif Paf, e mais de 7 décadas participou da fundação de publicações como Voga, O Pasquim e Bundas, contribuindo assim para revistas e periódicos de grande circulação. O jornalista, humorista, desenhista, escritor, tradutor, poeta e dramaturgo, falecido em 27 de março de 2012, escreveu mais de 120 livros e é responsável pela melhor definição de si mesmo, publicada em dezembro de 1968 na Veja. Já não se fazem melhores como antigamente. Então, eu vou ler um pouco desse Guia Milor da Filosofia, o Livre Pensar. O livro, o Guia Milor da Filosofia, ele apresenta uma seleção de charges, frases e pensamentos desse grande humorista que sacudiu as bases, nem tão sólidas quanto gostaríamos, de uma sociedade que é quase uma caricatura pronta. Então, esse é um livro que eu vou mostrar a vocês. Ele está dividido. Ele tem a apresentação, depois parte 1, parte 2, 3, 4, 5 e 6. A ideia, o tempo que não existe, só existe com o passar do tempo. A parte 3, a emocionante disputa palavra versus imagens. O sexo que nós perdemos, a parte 4. A parte 5, canto do homem novo. E a parte 6, Homo Faber Sapiens Ludens. Então, só para vocês verem que é um livro que vale a pena, né? Ele vem com as caricaturas, com as frases, desenhos, poemas e pensamentos. Vou ler alguns para vocês degustarem mesmo, né? O Milô Fernandes. Então, eu começo aqui. Poeminha com tremenda dúvida histórica. Sócrates, Horácio, Prometeu, Platão, Newton, Galileu fofocavam também, feito você e eu. Tudo que aprendi já esqueci, só lembro agora o que não sei. Sabedoria, se existe, é apenas a capacidade de antecipar nossa própria besteira. A filosofia da vida
é um não sei o quê para não sei como. Aí ele vem, os gregos, a ética, a estética, no final ele bota, tudo é besteira. Como é belo, simples e agradável quem não pensa. E cada frase dessa diz o local em que foi publicada, né? Aqui está na Veja. Etimologia, no Olimpo, ninguém pedia desculpas tão bem quanto Apolo. Isso ficou conhecido como apologia. Tem um haikai dele. Vamos ler. Para sonhar de verdade, é preciso encarar a realidade. O tempo não existe, só existe o passar do tempo. Não falo do passado, isso é falar do presente pelas costas. O tempo é uma medida arbitrária inventado pelos suíços para medir o atraso dos seus amigos. A infância, não. A infância dura pouco. A juventude, não. A juventude é passageira. A velhice, sim. Quando um cara fica velho, é para o resto da vida. Todo jovem pensa que acabou de inventar a juventude. E ele era famoso por esses haikais, né? Aí tá outro aqui. A vida é um saque que se faz no espaço entre o tique e o taque. Outro haikai. Goze, quem sabe é a última dose. Ainda não se descobriu nenhum meio de evitar a morte, mas é cada vez mais fácil evitar o nascimento. Uma das coisas mais impressionantes do ato de viver é que a morte é compulsória. A vida, não. A nostalgia não tem futuro. Cuidado, mais dia, menos dia, acaba o dia a dia. Outros emocionante disputa, palavra versus imagem. Né? O livro é todo assim, imagem, caricaturas, poemas, com toda essa irreverência. Crônicas. Estou separando alguns aqui, porque são muitos. A vontade é de ler tudinho para vocês, mas vou deixar vocês procurarem esse guia de Milô, porque vocês vão se distrair demais. O sexo que nós perdemos. E aí ele faz até aqui. Por mais que os homens de batinas e preconceitos tentem tapear, o fato é que a maçã, na história sagrada, significa essa palavra por tanto tempo, oculta, escamoteada, falada em voz baixa ou dita apenas na língua do P, quando há crianças por perto. E por aí vai. Pequenas reflexões gastronômicas. Se a maçã era pecado, o que eles comiam normalmente devia ser um horror. Intelectual pensa que sexo oral é ir para a cama com uma mulher e ficar a noite inteira falando de sexo. A prova de que o destino do homem era absoluta vagabundagem é que Deus só falou em trabalho depois que ele comeu a maçã. Dizem que, quando o Criador criou o homem, os animais todos em volta não caíram na gargalhada apenas por uma questão de respeito. Deus é bom. Estar é muito mal cercado. Os ateus têm um Deus que não acredita em nada.
Quando chegar a hora dos humildes herdarem o reino dos céus, o imposto de renda vai ficar com mais da metade. Não somos a imagem de Deus, somos apenas a sua autocrítica. Ao contrário do que conta a Bíblia, quem tem culpa tira logo a primeira pedra. Basta ver a qualquer desses processos por corrupção. Depois de estudarem todos os detalhes científicos das viagens interplanetárias, os cientistas chegaram a uma conclusão terrível. A humanidade é apenas uma piada de Deus. Deus fez o homem aí construiu uma igreja e aprisionou Deus. Os 10 mandamentos nunca impediram nada, mas deram cada ideia. Então, vocês ouvem, né, que Milô, ele não poupa nada nem ninguém, é uma pessoa antenada, e ainda o que ele fala rebate em nosso coração, porque está muito atual. Aí, Canto do Homem Novo. Ele viu o fogo, que era fogão, passar na palma e torrar o chão. O vestido humano e o corpo humano desmistificado. Pôde usar à noite sexo integral e voar de dia, antigravitacional. Desinteressou-se de ver mulher nua e gastou o que tinha na viagem à Lua. Ele teve infarto aos 18 anos, sofreu um transplante, reviveu um instante, não morreu de câncer, viu morrer o câncer. No seu fundo mundo, chuva já não chove, e qualquer velho pode requerer ser jovem. A lei lhe permite desquitar do irmão, e ele vive tudo sem muita emoção, para acabar morrendo de televisão. Definição do homem: um bípede implume, Platão. Um bípede ingrato, Dostoiévski. Um bípede inviável, Milô. Se homem é um bípede, dois fatalmente são mesmo quadrúpede, os mesmos. Errar é humano, botar a culpa nos outros também. Conhecer-se, conhece-te a ti mesmo, como dizia Tales, um dos grandes 7 sábios da Grécia. Infeliz de quem consegue isso, digo eu, que nem sequer sou grego. Hoje em dia, só há uma coisa real, mente durável, o efêmero. Aí, sempre os desenhozinhos dele. A sociedade é a estupidez individual somatizada. Faça aos outros aquilo que eles não querem que você lhes faça, antes que eles te façam aquilo que você não quer que eles te façam. É sempre melhor a gente se arrepender do que experimentou do que não experimentou. Exceto, é claro, casamento, luta de boxe, queda de avião e ensopado de quiabo. Por mais imbecil que você seja, sempre haverá um imbecil maior para achar que você não é. O homem é a maior criação da natureza. Isso, naturalmente, porque o cavalo não fala e o jumento não escreve nos jornais. Homo sapiens, vamos aqui para a gente encerrar. E quando acabaremos todas as guerras, o que é que eles vão fazer com o Prêmio Nobel da Paz? Então, eu acho super interessante esses questionamentos que Milô faz, que é muito atual. Tudo o que ele questiona e da forma que ele questiona com humor faz a gente rir, entendendo toda essa realidade que ele expõe ironicamente. Então, eu vou terminar o livro do Milô
com essa. Eu tenho mais uma coisa para falar dele aqui, essa mensagem do que ele fala sobre livro, mas esse poema, Paz na Lua aos homens de má vontade. São Cristóvão, deposto na terra, São Jorge, deposto na lua. Discos na terra, módulos na lua. E súbito os astronautas são os argonautas de uma mitologia cibernética, onde isótopos, relés, meteoritos, impulsos, propulsão substituem com refeita eloquência os nomes destronados do lépido sereia, minotauro, de gongos, do arides, salamandras, hipogrifos, unicórnios, onde manchetes, fotos, filmes, videotapes, transmissões em cadeia são os louros da conquista nova. Ah, meu dicionário de rimas não tem ciclos que rimem com tantos megaciclos, nem íons, que eu possa justapor a todos os megatons. E eu sei que os heróis de Ática não conheciam a estática. Somos todos filósofos amadores, partilhando da mesma certeza a queda bíblica nesta nova era. Nem se pode chamar reentrada na atmosfera. A vocês que medem a distância Terra-Lua pela mágica laser, que pensam em viajar um dia até Mercúrio e além, brincar com o cinturão de além, zombar da atração gravitacional de vários astros, fazer o périplo das galáxias. Ah, vocês jovens, amantes, se possuindo na claridade atômica das esferas, peço que deem três vivas aos acolchoados heróis da lua nova, aos que pisaram no polo da dindinha lua, içaram a bandeira humana no pico da inacessibilidade, registraram a glória terrestre numa placa, irradiaram seus passos transistorizados a milhões de ouvidos aqui em Ítaca. Que devemos pedir, humildes, a graça da nova sabedoria, chuva de sol computados, flores mais perfumadas, a fome controlada, uma estrela para cada cidadão, já que não há muito mais do que um quintilhão. Oh, meu único desejo infantil é que soltem a pomba da paz no novo céu. Talvez que ali zorra, porque a vida humana é impossível que ela não morra. Então, o Guia Milô de Filosofia, eu acho que sacoleja, né, sacolejou meus pensamentos depois de eu vir trazendo como referência várias filosofias zen, outras do tipo mais profissionais, bem didáticas. Ele veio trazer tudo isso aqui, né, com humor, com ironia. E este livro ele faz um acróstico sobre livro. Ele bota livro, que eu acho que tem tudo a ver com a gente que faz essa divulgação do livro, da literatura, da leitura. Aí, livro, existe entre nós muito utilizado, mas que vem perdendo prestígio por falta de propaganda dirigida e comentários cultos, embora seja superior a qualquer outro meio de divulgação, educação e divertimento. Um revolucionário conceito de tecnologia de informação. Chama-se local de informação variadas, reutilizáveis e ordenadas. Então, ele faz esse acróstico com a palavra livro. E o outro que ele fala do livro. Livro que, em sua forma atual,
vem sendo utilizado há mais de 500 anos. Representa um avanço fantástico na tecnologia. Não tem fios, circuitos elétricos, nem pilhas. Não necessita ser conectado a nada, ligado a coisa alguma. É tão fácil de usar que qualquer criança pode operá-lo. Basta abri-lo. Então, não podia ser outra recomendação de leitura no mês das crianças, né? Porque nós, adultos, também trazemos a nossa criança dentro de nós, o Guia Milô de Filosofia. Eu adorei, me diverti bastante. Espero que vocês também, ao ler esse livro, se divirtam tanto quanto eu. E agora passaremos para a indicação do, do mês do mês das crianças. Eu trouxe este autor, este livro, Filó e o Candeeiro Mágico. Eu tive a oportunidade de estar no lançamento junto com Coli, Tassiana, Verinha, alguns anos atrás, e nós fizemos algumas divulgações desse livro no lançamento. Foi muito divertido e eu me lembrei de indicar no Dia da Criança, porque além dele ser um livro muito agradável, ele é da Prazer de Ler, essa editora, que sempre traz. Ele é uma beleza de leitura, né? Muito bem, não só a beleza no desenho, mas também no seu próprio, o que ele traz da escrita. Então, vamos conhecer aqui o Tião Souza. Sou nordestino, da cidade de Ipiau, interior da Bahia. Tenho graduação em filosofia e teologia, com especialização em educação e relações étnico-raciais e mestrados em ciência da religião. Tenho 12 livros de literatura infanto-juvenil, publicados pela editora Prazer de Ler. Eu escrevo histórias nas linhas e fico torcendo para que as pessoas que a leem, crianças e adultos, vejam ou criem as suas entrelinhas e alinhavem outros encantos mágicos que a fantasia e o conhecimento ajudam a construir. E a ilustração bela que eu mostrei é de Mary Moss. Então, Candeeiro Mágico. Por que eu escolhi o Candeeiro Mágico para as crianças lerem? Porque é mais ou menos parecido com a história do gênio mágico do Aladim. Só que ela está na casa da avó dela e, de repente, ela vai limpar aquela lamparina, aparece um mágico. E o que é essa menina? A lamparina mágica diz: está querendo fugir de mim, Filó? Ela com medo. E aí, o que é que essa menina, no final, vai pedir à lamparina mágica? Porque ela pode tudo. Então, Senhor Gênio, disse mais animado, os pedidos que eu devo fazer, pode dividir com os outros, diz a menina. Aí, no final, ele pergunta, quais são os seus desejos? Aí, desejo que exista no coração e nas atitudes de todas as pessoas os seguintes sentimentos: justiça, respeito e amor à natureza. Então, eu escolhi esse livro, que é um livro lúdico, divertido e instrutivo para as crianças.
Aqui está uma indicação para o mês de outubro. Ao preparar a casa da sua festa de Natal, ela se depara com um candeeiro, uma coisa bem nordestina, né? E ela poderia escolher muitas coisas que a mídia nos oferece, e ela quer escolher algo que possa alcançar todos. Acho que de pequeno, eu lembro das leituras instrutivas que tive quando criança, e eu acredito no valor da leitura e conheço pessoas dedicadas a levar essas histórias. Então, a indicação deste mês é Filó e o Candeeiro Mágico. Então, por tudo isso, por a gente ver o que é um livro, como Milô disse, é o que tem de mais moderno, não precisa nada, não descarrega, não precisa de pilha, e tem um mundo de ideias. Eu deixo para o adulto e para a criança o divertimento nesse outubro, que tudo seja bom para todas as crianças de todo o mundo, que elas tenham a oportunidade, e nós aqui tivemos, de ter uma infância feliz, sem preocupações. Então, é por isso que eu sempre canto aquele trechinho do, daquela música de Toquinho que diz: só não me esqueça num canto qualquer. E é por isso que eu estou aqui todo mês, guardando aos pés do Buda, neste palco iluminado, as sugestões de leitura do ano inteiro, que servem para uma vida toda. Então, vejo vocês em novembro, e não deixem de acompanhar os outros palcos iluminados que já passaram, como também a programação intensa, variada do canal Arte Agora.